Olá, meus amigos, tudo bem? Muito boa tarde a todos. Estamos novamente aqui no meu canal do YouTube, dentro da nossa revisão final para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E esse é o nosso segundo encontro, né? Hoje nós vamos trabalhar com vocês basicamente dois temas, eu diria que é um tema, tá? Essa parte aqui de verificação dos prazos e das penalidades é uma parte pouco expressiva. O que nós vamos trabalhar com vocês aqui é a comunicação dos atos processuais, né? É o tema que vai chama bastante atenção aqui e até por conta da natureza das atribuições que você vai exercer futuramente no Tribunal de Justiça, tá bom? Vamos lá, moçada, nós vamos começar, hoje eu não vou tomar o seu tempo aqui, não vou enrolá-lo, vou direto ao ponto, né? Eu só vou deixar os recados tradicionais que eu tenho para deixar. Primeiro, gostou, está gostando do projeto, deixe o seu joinha. Lembrando que ele é absoluta e integralmente gratuito. Se você ainda não fez a inscrição no canal, faz a inscrição no seu canal, né? Eu estou acompanhando aqui, falei para vocês que eu tenho as métricas e fiquei muito feliz com o resultado da nossa transmissão de ontem. Nós tivemos aqui um público bem legal acompanhando, o pessoal interagiu bastante, deixou as dúvidas, né? A galera que deixou seus comentários, eu fui lá, respondi aos comentários de vocês e vou continuar nessa pegada para tirar até dúvidas se eventualmente vocês tiverem, tá? Então, interajam, por favor. Comentou, curtiu, se inscreveu, tá certo, beleza? Lembrando que o material que você vai acompanhar essa transmissão, ele é todo colocado no Telegram, né? Nesse momento que você assiste, você já tem acesso ao material aqui com e sem as anotações, tá? Então você pode optar ali pelo que você melhor entender. E por fim, só lembrando que é um estudo ativo, tá? O que significa dizer isso? É um estudo que você não vai ter uma aula aqui, né, em que eu vou detalhar os temas, porque eu tenho um objetivo muito claro, que é revisar praticamente todos os pontos do edital até a sua prova. Então, eu tenho que ser objetivo. Em alguns pontos eu paro para a gente trabalhar a matéria, em outros pontos eu farei uma mera indicação daquilo que eu acredito que você deva buscar, que você deva fazer uma leitura do conteúdo, tá bom? Feitos os recados paroquiais aqui, eu posso começar. Só para fazer justiça, eu mencionei na aula passada, embora estivesse previsto para a aula de hoje, né, que é a questão da verificação do excesso de prazo pelo serventuário, tá? Então, só para a gente ficar em linha aqui, olha só que interessante, né? Incumbe ao juiz, né, o juiz que vai fazer esse controle, verificar se o serventuário excedeu, e claro, né, pessoal, um excesso de prazo sem um motivo legítimo, é o juiz quem fará isso. Se ele eventualmente perceber, nós teremos o quê? Nós teremos a instauração de um processo administrativo, tá? E também é possível que nós tenhamos, né, só para deixar bem claro, uma representação pelas partes, pelo Ministério Público, pela Defensoria, eles poderão representar ao juiz em eventuais situações de excesso de prazo. Estava lá na aula, só repisei aqui, caso você não tenha pegado, e porque o tema estava previsto para o encontro de hoje, tá? E aí nós já temos aqui, a partir desse momento, né, uma parte que é extensa, 236 ao 275, todos esses dispositivos podem ser cobrados na sua prova. Então vamos lá estudar isso com calma, tá? Vejam só, pessoal, aqui nós entramos na parte da comunicação dos atos processuais. E nós temos o início aqui do nosso conteúdo trabalhando a questão das cartas, tá? Eu vou colocar aqui escrito ao lado, ó, das cartas, tá? Nós temos as cartas. E basicamente, quando nós falamos dessas bichinhas aqui, você vai ter o quê? Você vai ter basicamente algumas espécies de cartas, tá? Primeira espécie de carta é a carta de ordem, tá? Aí nós temos a carta rogatória, nós temos a carta precatória e a carta arbitral. E aí você já sabe que o examinador vai querer cobrar isso aqui de você e vai tentar te confundir, tá? Então vamos lá. Quando eu pensar em carta de ordem, né, quando você pensar em carta de ordem, você vai associar o seu raciocínio à seguinte ideia. Vem uma determinação do Tribunal de Justiça para uma vara da segunda instância para a primeira instância. A grande sacada aqui, né, é o seguinte, é uma ordem de quem
pode, manda, obedece quem tem juízo. Isso é carta de ordem. Nós temos processos, por exemplo, de natureza originária que vão tramitar lá no tribunal, por exemplo, uma ação rescisória. E aí, se precisar fazer instrução, eles podem ordenar que a instrução seja feita lá pela vara na primeira instância. Só isso que você tem que saber a respeito de carta de ordem. Vamos lá. Nós temos rogatória, precatória e arbitral. Na carta rogatória, o que nós temos, pessoal? Nós temos um ato de cooperação jurídica internacional, tá? Veja, aqui nós estávamos falando de cooperação dentro do mesmo país. Aqui não. Na carta rogatória, nós temos o quê? Nós temos um ato de cooperação jurídica internacional. Ou seja, aqui você pode pensar o seguinte, um juiz do Brasil, ele precisa de uma cooperação, ele precisa de cooperação pelo juiz estrangeiro, né? Certo? Vamos lá, vamos supor que, ficou aqui, ó, vou puxar um pouquinho. Vamos supor que tem lá uma testemunha que more fora do país, preciso ouvi-la, tá? Nesses casos eu posso me valer aqui da carta rogatória. Eu, juiz no Brasil, que se quiser ouvir, posso me valer. Tem todo um procedimento, tá tudo fora do seu edital, você só precisa saber o conceito. Carta precatória, pessoal, tá? Tá lá em cima na tela. A carta precatória, ela já tem uma pegada, né, de juízes que estão na mesma instância, tá? Então você vai ter o quê? Você vai ter um juiz de uma vara solicitando cooperação de um juiz de uma outra vara. E não necessariamente dentro do mesmo tribunal. Não é necessário que seja um juiz do Tribunal de Justiça de Minas solicitando cooperação de um juiz do Tribunal de Justiça de Minas de uma outra comarca. Pode ser um juiz do Tribunal de Justiça de Minas com um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. É precatória, tá? E a carta arbitral, pessoal, ela envolve o quê? Ela envolve uma solicitação de cooperação do árbitro para um juiz, certo? Para um juiz. Então aqui nós temos procedimentos que tramitam perante, né, um juízo arbitral. As partes, né, podem, como regra, optar se as discussões referentes aos seus negócios, elas serão resolvidas por um juiz arbitral ou não. Só que se elas optarem, deve tramitar perante o juízo arbitral. Só que o juiz arbitral, ele não tem poder de império. Então, se ele condena numa sentença, por exemplo, que a parte ré pague ao autor 50 mil reais, ele não pode, ele pode intimar para pagar, mas ele não pode, por exemplo, né, ir lá dar um pé na porta na casa do sujeito e começar a pegar os seus bens. Ele não pode fazer isso, tá? Então, por conta disso, ele vai expedir uma carta arbitral solicitando ali uma cooperação para que o juiz com jurisdição estatal, e esse sim dotado de poder de império, mande o seu oficial de justiça, mande você, para ir dar o pé na porta lá e pegar os bens da parte devedora. Tá bom? Beleza, tá? Então vejam só, né, sobre as cartas, nós temos aqui essas três espécies. Dando sequência, pessoal, nós começamos a parte da comunicação dos atos, e eu vou fazer o seguinte, eu vou até abrir um espaçozinho aqui, vamos ver se vai dar certo, ó, abrir um espaço no meio da tela aqui, depois, se der certo, vai ficar bonitinho ter um material lá para você baixar no Telegram. E aí, quando nós falamos sobre comunicação dos atos, vai dar. Comunicação dos atos. Você tem que lembrar o seguinte, que essa comunicação dos atos, ela se dá em três espécies, tá? Nós temos três espécies, deixa eu só arrumar isso aqui que vai ficar muito grande. Três espécies de comunicação dos atos, tá? Nós teremos, aí, tá ótimo. Nós teremos a citação, nós temos a intimação e nós temos a notificação. Para baixo essa notificação aqui, não tem problema, tá? Nós temos essas três espécies, tá? O que é interessante você ficar atento? A citação, ela é
utilizada para você trazer o réu para o processo. Então ela se destina ao réu, ela se destina ao executado, ela se destina ao devedor. É quando eu vou pegar alguém que não sabe da existência do processo e vou dar ciência quanto à existência, tá? Tanto é que a gente brinca, você tem que marcar o C aqui, ó, porque o C vai fazer referência à ciência, a saber que existe, certo? Perfeito? Ao passo que a intimação, ela diz respeito à comunicação dos atos às pessoas que já estão no processo, certo? Então ela envolve aqui a ciência dos atos, tá? Você diz, professor, mas não é a mesma coisa? Não colocou ciência lá? Deixa eu arrumar então. Aqui nós temos a ciência da existência. Eu tomo ciência de que existe. Uma vez que eu tomei ciência de que existe, eu passo a ser intimado dos atos que são praticados, certo? Ao longo do processo são praticados inúmeros atos, diversos atos processuais. E aí eu vou tomar ciência deles. E a notificação é quando eu quero que um terceiro, né, se manifeste no processo de algum modo, tá? Que ele traga ali uma manifestação relevante no processo, tá bom? Então tá aí, eu vou deixar mais o ladinho aqui, daí depois você vai pegar lá, já pegou na parte das anotações que eu deixei no Telegram, tá? E aí volta aqui na tela. Então, citação, olha aqui, ó, é quando você convoca o réu, o executado interessado para integrar a relação processual, tá? Então ele vem com essa dicção no CPC. Veja só, ela deve ser efetivada, e aqui presta atenção porque nós temos algumas novidades, ela deve ser efetivada em até 45 dias, tá? Então tá aqui, ó, 45 dias, a partir do momento que foi proposta a ação. Isso aqui é uma novidade, né? Não tão novidade assim, já faz um tempo, de 2021, mas tá aí, né? Ou seja, tem um prazo de 45 dias para que ela seja feita. Fala o CPC, acho que isso é até mais importante, que para que o processo seja válido, é indispensável a citação. Entretanto, nós temos exceções, certo? Nós temos duas exceções, que envolvem deferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido. Ainda bem que isso não cai, tá, pessoal? Porque é uma parte razoavelmente complexa do CPC. Mas são situações nas quais o juiz vai sentenciar o processo, extinguindo por vício processual, ou extinguindo o processo por uma questão de mérito, por exemplo, prescrição, ou porque o pedido da parte está contrário à jurisprudência, em que ele não vai nem sequer citar o réu. Ele dará a decisão final, ele proferirá a sentença sem que o réu saiba. Naturalmente, essas decisões serão favoráveis ao réu, porque você não pode decidir no processo de forma desfavorável a alguém sem que ele saiba. Por quê? Porque ele tem que ter a oportunidade de ter a ciência, primeiro do processo, depois dos atos, para poder influenciar o juiz na tomada de decisão favorável aquilo que ele quer, tá? Então aqui são situações bastante excepcionais. Ou seja, tem que ter citação, a não ser nessas hipóteses aqui, de indeferimento da petição inicial, tá? E de improcedência liminar do pedido, tá? Nesses dois casos aqui nós não teremos a citação. Ok. Veja só, se o réu comparecer, ele será dado por citado, beleza, né? Supre, só que o prazo dele começa a contar do comparecimento. Vamos supor que eu fui citado errado para me defender. Eu tenho 15 dias. E eu tomei conhecimento, sabe Deus lá por quem? Né? Uma fofoca de corredor, um telefone sem fio, de que eu fui processado. E aí eu fui até o cartório para tomar ciência. Eu não sabia, porque eles me citaram errado. Citaram um outro Ricardo, não Ricardo Torres. Citaram um Ricardo qualquer. Tá? Aí, quando eu vou lá em cartório e eu tomo ciência, eu serei considerado citado no meu comparecimento. Só que o meu prazo para me defender não vai contar daquela intimação que foi enviada errada, mas sim do momento que eu compareci, tá? Então, tá aí para vocês. Show? Vamos lá. O artigo 240, pessoal, ele é importante, mas eu acho que para a prova de vocês não tem tanto perfil, tá? O que ele fala? Ele fala o seguinte, que a citação válida, ela acaba por trazer aqui alguns efeitos, né? Primeiro efeito, ela vai induzir a litispendência, ou seja, ela vai dizer o seguinte, olha, o objeto que está sendo discutido agora é litispendente. Se você propuser uma ação para discutir a propriedade deste aparelho celular, aqui, a partir desse momento esse objeto é tido como
litispendente, né? Uma coisa, ele é um objeto litigioso, tanto é que está aqui, ó. Você vai ter lá que já existe uma discussão, então induz a litispendência, vai tornar litigiosa a coisa, então esse celular ele é litigioso, e constituirá in mora o devedor. Tá? Significa dizer, por exemplo, que eu não posso vender mais esse celular aleatoriamente. Por quê? Porque isso pode vir a impactar, né, no processo. O processo é litispendente, significa dizer que o processo é existente. Então, se, por exemplo, eu ajuizei ação contra você para discutir a propriedade desse celular, e aí caiu num juiz lá que é o Zé, doutor Zé, e eu sei que ele vai julgar esses casos, porque ele já julgou casos semelhantes, contrário aos meus interesses. Eu não posso ajuizar uma outra ação. Essa segunda ação será litispendente, tá? Outra coisa, a partir do momento que a ação foi proposta, você será considerado no processo citado. E a partir daí, pessoal, isso significa dizer que você é devedor. Você é um devedor ciente do débito que você tem. Claro que essa mora ela pode vir estabelecida a partir de questões contratuais. Mas, eventualmente, se você estiver discutindo a constituição do direito, se lá no final a sentença for constituída, significa dizer que você já era devedor desde o momento em que houve a citação válida, que é o que está sendo dito aqui. Tá? Tem um detalhe que não pode escapar do nosso radar, que é o seguinte: a citação válida produzirá esses três efeitos, ainda que ordenada por juízo incompetente. Olha que interessante. O que significa dizer isso? Vamos supor que o juiz que determinou a citação, depois ele foi tido como incompetente, como um juiz que não deveria julgar essa causa. Porque ele julga outras causas, ele não julga aquela matéria, ele não julga aquelas pessoas, enfim, não é da competência dele. Nesse caso, a citação que ele fez, esse juiz incompetente, ela é válida. Ela produzirá todos os efeitos, mesmo que ele não tivesse a prerrogativa de proceder à citação, tá bom? Sobre a interrupção da prescrição, que é um outro efeito, eu posso até colocar aqui, que é um outro efeito que decorre da citação, só que tem um detalhe. No caso da interrupção da prescrição, ela é operada pelo despacho que ordena a citação, não pela própria citação válida em si, tá? Então é isso que nós temos aqui que ficar atento, beleza? Show! Tá? Ok, em relação aqui a essa página aqui, me parece que é o mais importante seriam esses pontos. Avançando um pouquinho, pessoal, o que nós temos? Nós temos ali, na sequência, uma orientação bastante interessante que vai servir a você, oficial. A citação, ela tem que ser pessoal. Tá? A citação, ela tem que ser pessoal. Ou seja, ela deve ser feita na pessoa do réu. Se eu te processo, eu espero que você seja citado, não a sua esposa, não o seu... Você, tem que ser pessoal, tá? Isso é importante por quê? Porque nós temos várias formas de comunicação dos atos processuais. Nós podemos utilizar vários instrumentos de comunicação. Vamos lá. Oficial de justiça, correios, PJE. Nós podemos ter, né, utilização de edital, utilização de citação por hora certa. De todas essas citações aqui, duas delas são tidas como citações fictas. Então nós temos aqui, ó, vamos puxar uma telinha aqui em cima, ó. Nós temos as citações fictas. E aí, quando nós falamos sobre essas citações fictas, você tem duas hipóteses. Deixa eu só voltar aqui. Vai ficar, puxar um pouquinho maior, deixa eu puxar para baixo, aí, nós temos ali, ó, edital, e nós temos hora certa, tá? Então, essas citações fictas aqui, elas não são pessoais. O que isso significa dizer? Significa dizer que elas não devem ser utilizadas na média. Tá? Por quê? Porque a citação, ela é tida aqui para ser pessoal. Claro que você, quando não conseguir fazer a citação pessoal, você vai poder buscar outros meios, deve buscar outros meios, melhor dizendo. Tá? Mas o foco aqui do CPC é, olha, vamos buscar a citação pessoal. Tá? Vamos buscar a citação pessoal. Beleza. Tá? Entretanto, se eventualmente tiver um representante com poderes, né, para ser citado, um procurador constituído, tudo bem, aí não tem problema de você
de você utilizá-lo, certo? No caso de locador, que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário, mas deixar um representante, também tem ali a possibilidade de fazê-lo. O que mais que eu tenho aqui de importante, que mais depois você dá uma lidinha, não tem tanto destaque, tá? Legal, olha que interessante. Aqui 243 e 244, importantíssimos, tá? Inclusive, já vou confessar uma coisa, na minha revisão de véspera presencial, eu preparei ontem os slides, hoje é terça-feira, né? Não sei quando você está assistindo, mas hoje é terça-feira. Eu já preparei os slides, pessoal, colocando esse artigo 244 na revisão de véspera, tá? Por quê? Porque quem vai buscar a citação vai ser o oficial de justiça, muitas vezes. Claro, tem uma regra preferencial, essa regra preferencial diz que eu devo usar primeiro o meio eletrônico, mas muitas vezes não é possível, aí eu vou utilizar dos correios, mas muitas vezes não é possível, aí eu vou utilizar do oficial de justiça, ou o AR vai ser mandado e vai voltar lá como não encontrado. Beleza, aí eu vou utilizar o oficial de justiça. E o oficial de justiça, ele vai buscar a citação, olha que interessante, tá? Deixa eu só puxar aqui, ó, que diz o seguinte, que ela vai ser feita em qualquer lugar. Ou seja, o oficial, ele vai sair caçar o cara. A ideia é essa. Ele vai sair buscar a pessoa para ser citada, onde ela se encontrar, tá? Então, deixa eu até colocar aqui um grifozinho mais leve, mas é isso. Ele deve buscar algum instrumento para que ele faça a citação do sujeito onde ele se encontrar, tá? Inclusive, tem até uma regra específica. Olha, se você estiver citando militar, que esteja ali em serviço ativo, esteja nativa, ele será citado na unidade em que ele estiver servindo. Por quê? Porque o militar, ele sempre está vinculado a uma unidade, ele permanece muito tempo na unidade e ele pode ir, embora ele tenha residência em algum local, ele pode passar tempo em tempo em unidades espalhadas por outras cidades. Então, no final das contas, se ele não for encontrado na sua residência, que é o que diz o CPC, se ele não for encontrado na sua residência, ou se não for conhecida a sua residência, é o que diz aqui o nosso CPC, o que você vai fazer? Você vai buscar a sua citação na unidade onde ele estiver servindo. Tá bom. Agora vamos para o que é importante. Olha que legal. Não é feita, ou seja, não se fará citação, certo? Olha só, esquece que tem a exceção ali. Não se faz a citação. Leia comigo aqui, tá? De quem que não faz a citação? De quem estiver participando de culto religioso. De cônjuge, companheiro ou parente da pessoa falecida ou afim em até 2º grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, o período de nojo, não se faz a citação. Não se faz a citação também no período de graça, o cara noivou nos 3 primeiros dias do casamento, no dia do casamento e nos 3 seguintes, e do doente enquanto for grave o seu estado. Então tá. Então o que o CPC está falando? Ele está falando o seguinte, nós temos uma situação, nós temos uma situação aqui, nós temos 2 situações aqui, nós temos 3 situações aqui, nós temos 4 situações em que não se faz a citação. Só que presta muita atenção, a não ser para evitar o perecimento do direito. O que está sendo dito então no final das contas? Que se for uma situação urgente, olha só, se for uma situação urgente, você vai fazer a citação, ainda que o cara esteja em culto religioso, que tenha recentemente falecido um familiar, que ele tenha recentemente casado, ou ainda que ele esteja doente em estágio grave, tá? Agora, se não for uma situação urgente, o oficial de justiça chegou lá, no culto religioso, o cara está lá ajoelhado rezando, ele fica do lado de fora esperando. Tá? Ele foi ao hospital, saiu lá, o médico disse, não, o estado de saúde dele é grave. Ele vai voltar dali alguns dias para ver se o estado de saúde melhorou, senão ele não cita. A não ser que se trate de uma situação urgente. A prova vai dizer o seguinte, a não ser que para evitar o perecimento do direito. Tá bom? Outro aspecto importante aqui para vocês também, tendo em vista a natureza do cargo. Vamos lá. Chegou o oficial de justiça e percebeu que ele ia citar o réu, só que o réu ele é mentalmente incapaz ou ele está impossibilitado de receber a citação. Tá? Ele não está ali no domínio das suas faculdades mentais a ponto dele saber o que está acontecendo. Então chega lá, tem uma pessoa com deficiência, por exemplo, e essa pessoa com deficiência, ela não consegue ali, por conta da sua limitação de longo prazo, ter a percepção do que está acontecendo. Numa situação como essa, o oficial cita,
Não. O oficial faz uma certidão. Ele faz essa certidão, o juiz nomeia o médico que vai entregar um laudo no prazo de 5 dias. A partir deste laudo, o que o juiz vai fazer? Ele vai chegar à conclusão de que aquela pessoa tem ou não tem capacidade de receber a citação. Se tiver, ela manda o oficial, o juiz manda o oficial vai lá e cita. Se ela não tiver condição, o que nós temos? Nós teremos a nomeação de um curador. Tá? Só não será nomeado curador, diz o parágrafo 3º, se já há alguém na família que tenha essa atribuição legal. Tá entendendo? Então, assim, é uma questão de sensibilidade do oficial de justiça quando do ato da citação. Tá bom? Beleza. Moçada, vamos lá. Agora eu vou entrar aqui no 246 e eu vou dizer o seguinte, eu acredito que o 246 ele tem relevância para a tua prova, notadamente em razão das alterações recentes que nós tivemos no código, tá? Você está vendo aqui, ó, eu até deixei 14.195, tá? E nós vamos falar então da citação por meio eletrônico, tá? Eu vou colocar em tela, enquanto eu tomo uma água, você já vai começando a leitura, porque aqui você tem que ler tudo. Você sabe, né? Antes até. A ideia, eu já estou aqui com 20, pouco mais de 25 minutos de transmissão. Então, assim, é natural que, como meu tempo é curto, né, e a minha ideia é trazer essas aulas de forma bastante dinâmica para você, você pode eventualmente pausar. Você diz, Ricardo, já que o professor falou que é importante, ao invés de eu seguir aqui lendo, estudando com ele, eu vou dar pause, vou ler o material que está lá na descrição e depois eu volto para cá. Pode ser uma boa também, tá? Eu só estou colocando isso em perspectiva, por quê, pessoal? Porque eu acredito que é importante você fazer um estudo ativo, tá? Eu não quero que você se jogue no sofá e fique me olhando, pensando na morte da bezerra, tá? Então se concentra aqui comigo, vai lendo então. Até antes de começar aqui, pessoal, né, saiba você que nós temos ordens, né, nós temos ordens de realização da citação. Né, nós temos instrumentos diversos e existem instrumentos que são preferenciais. Né? O instrumento preferencial de todos agora é o meio eletrônico. O meio eletrônico aqui você vai encarar para fins da sua prova, para facilitar o seu estudo, como se fosse um e-mail. Tá? Como se fosse um e-mail. Ou seja, você vai receber um e-mail lá na sua caixa de mensagens para ser dado como citado. E é a citação pessoal, porque o e-mail é seu, a sua senha é pessoal. Se você entrega para terceiros ou ela fica salva no seu computador, o problema é seu. Tá? O seu e-mail, ele é pessoal. E é realmente por e-mail que você recebe essa notificação. Tá? Então você tem o meio eletrônico sendo utilizado como preferencial. Depois do meio eletrônico, nós vamos usar os correios. Só que em relação aos correios, para eu garantir a pessoalidade no recebimento, eu vou colocar o AR, que é o aviso de recebimento. Então você vai lá, você recebe, por exemplo, uma caixa, ou, né, se você quiser, né, você recebe uma multa lá do Detran, ele pede para você assinar o canhotinho. Aquilo ali é o que garante que você foi notificado de forma pessoal daquela multa. É a mesma coisa vai acontecer se vier uma cartinha, não sei se já foi processado na vida, pessoal, e recebeu, né, a citação pelos correios. É isso, chega na tua casa, aquela cartinha, chega na casa a carta, chegou o carteiro, portando aquilo, diz, ó, você assina aqui para mim, por favor, você assina, ele destaca aquilo, leva o AR e te deixa você com o envelope. Você está citado. Claro que o prazo, né, ele vai contar só do momento que aquele AR for juntado aos autos, né, porque você já sabe que o que não está nos autos não está no mundo, nós falamos ontem. Ah, então, só esse detalhe. Mas primeiro, meio eletrônico, depois AR, depois oficial de justiça, tá? Então nós temos isso. Há a possibilidade de comparecimento espontâneo. Beleza, se comparecer espontaneamente também é pessoal, porque a pessoa compareceu, beleza. Tirando isso, nós teremos ali, em terceiro e quartos lugares, né, ou melhor, quarto e quintos lugares, né, vou tirar o comparecimento espontâneo da jogada, nós teremos o quê? Por hora certa, que é quando há suspeita de ocultação, e nós vamos trabalhá-la daqui a pouco, e por edital, que nós também vamos verificar de forma um pouco mais objetiva, mas vamos dar uma olhada daqui a pouco também, tá bom? Então vamos olhar lá a preferencial, que é a meio eletrônica, e sobre ela o que nós temos? Veja só, ela é feita preferencialmente, então por meio eletrônico, isso aqui já dá a noção de prioridade, e ela deve ser feita no prazo de 2 dias úteis, contado da decisão que é determinar. Moçada, muito cuidado. Aqui não é que eu tenho que consultar no prazo de 2 dias, não é que eu tenho que juntar nada em 2 dias, não. É simplesmente dizendo assim, você
que estiver lá no cartório do TJ Minas e for disparar essa citação, você tem que disparar em 2 dias a partir do momento que o juiz despachou. Tá? Nós temos um prazo padrão, que é o prazo de 5 dias para cumprir as determinações do juiz. Se o juiz determinar que você junte um documento, que você faça uma intimação não eletrônica, que você faça qualquer coisa, você vai cumprir em 5 dias. Agora, se ele determinar a citação eletrônica, você vai cumprir em 2. Tá? 2. O que significa isso? Significa mandar o e-mail. Você vai achar o cadastro de e-mail da parte. Isso pressupõe que eu tenho esse cadastro, e você vai entender como que funciona essa questão do cadastro, que é a principal alteração dessa lei. Você achou o e-mail lá, né, o e-mail do sujeito, josé@gmail, você vai disparar o e-mail para ele. Tá bom? Beleza. Aí veja só o que diz o nosso, CPC, né? Ele fala o seguinte, olha, você vai buscar os endereços que estão no banco de dados do Poder Judiciário, segundo regulamentação do CNJ. Essa regulamentação ainda não aconteceu. A lei trouxe a necessidade dessa regulamentação, tá? E vejam só, quem são aqui na sequência você vai perceber quem são as pessoas que são obrigadas a terem esses cadastros. Então veja só, são obrigados a manter cadastros as empresas públicas e privadas. Ou seja, CNPJ, meu amigo, tem que ter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos para efeito de recebimento dessas citações. Então, olha que interessante, eu estou dizendo que as empresas, as pessoas jurídicas devem manter cadastros, tá? O que acontece? Nós temos uma situação que você vai ver daqui a pouco aqui para baixo, deixa eu ver se é mais para baixo aqui, ou é na outra página, aqui ó, que fala da situação das microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos ler já que deve fazer mais sentido. As microempresas e as empresas de pequeno porte, as pequenas empresas, somente se sujeitam ao disposto lá no parágrafo 1º deste artigo quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no Sistema Integrado da Rede Nacional, né, de Simplificação de Legalização de Empresas e Negócios, que é o nosso REDESIM. Aí você vai dizer, professor, não entendi nada. Pessoal, é muito simples isso aqui. Porque é o seguinte, eu estou dizendo que todo CNPJ tem que ter cadastro. Aí você vai dizer, tá bom, professor, uma empresa grandona, né, uma Petrobras, né, que é uma empresa pública, mas vamos lá, uma Vale, que é uma empresa privada, uma companhia de telefone dessas gigantescas como a TIM, né, a BRF, são empresas privadas grandes. É natural que você possa exigir delas que elas tenham os cadastros, porque elas demandam o tempo todo e são demandadas com muita frequência. Tá? Agora, o cara que tem uma empresinha de pequeno porte, o cara que tem uma microempresa, seria razoável, seria plausível dele exigir que tenha cadastro? Não. A legislação anterior, né, ela já dispensava. Ela dizia assim, não, empresa de pequeno porte, microempresas não precisam ter cadastro para fins de citação eletrônica. O que agora a lei nova está dizendo? Dizendo o seguinte, olha, você não precisa, a não ser que você esteja no REDESIM. O REDESIM é agora uma normativa recente, que tem como objetivo facilitar a abertura de empresas, né? Nós desburocratizamos o processo de abrir uma empresa no Brasil. Era algo absolutamente demorado e, estatisticamente, nós éramos um dos países que mais demorava para conseguir formalizar a abertura de uma empresa. Isso é muito ruim e acaba conduzindo muito à informalidade. Com a facilitação agora, né, nós temos essa rede integrada ela é menos burocrática e os dados cadastrados nessa rede integrada vão puxar o e-mail, né, o endereço eletrônico da empresa. E esse endereço eletrônico do cadastrado no REDESIM vai ser compartilhado com o Poder Judiciário e o servidor, na hora de fazer a citação, ele vai pesquisar. Se for uma empresa grande, vai estar no banco de dados. Se não for uma empresa grande, for uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, e ela estiver no REDESIM, vai estar no banco de dados. Caso contrário, não estará. E se não estiver, não usa o e-mail eletrônico. Entendeu? É isso que nós temos aqui. Então, assim, a galera está fazendo confusão, tem bastante dificuldade quanto a isso, mas não é difícil, tá? É só você entender esse ponto do modo como eu tratei. Inclusive, né, eu vou aproveitar aqui, mas se você colocar, né, você vai lá, por exemplo, vou te dar uma dica, se colocar assim, citação eletrônica, né, citação eletrônica, no Google lá, citação eletrônica, Ricardo Torques, tem um vídeo no meu canal, ou no meu canal mesmo, pesquisar por citação eletrônica, você vai encontrar um vídeo que eu fiz, em que eu fiz até uns mapas, eu simulei alguns prazos e tal, como que conta, e eu explico detalhadamente essa citação eletrônica aqui, porque foi quando entrou em vigência, eu gravei no final de 2021, se eu não me engano, tá? Tá bem legal, tá atualizado, é só você pegar lá se você quiser. Mas acho que já deu para você entender mais ou menos a ideia, tá?
Mas vamos lá, vamos voltar à ideia. Então, disparei o e-mail, tá? E eu, servidor, tenho 2 dias, aqui ó, 2 dias para disparar o e-mail. Uma vez que está disparado o e-mail, o que o CPC diz? O CPC diz o seguinte, que você vai ter 3 dias para consultar. Sabe quando você clica no e-mail e ele pergunta assim, você quer mandar, ou melhor, o remetente ele exige confirmação do destinatário? Confirmação de leitura? É isso que vai acontecer. A hora que você clicou, o Poder Judiciário vai ser avisado. Ele clicou. Isso é para o Poder Judiciário a confirmação de que você abriu o e-mail e tomou ciência. É aquele negócio, né? Você, sabe aquele negócio que você abre e fecha? Não dá mais. Se você é advogado, você abriu. Você tá o quê? Você confirmou. Você tem 3 dias para confirmar. Só que olha que interessante. Aqui nós não estamos falando da confirmação positiva. Aqui nós estamos falando da confirmação negativa. Ou seja, eu fui lá para olhar, eu devia olhar em 3 dias, mas eu não olhei. Eu sou meio desleixado mesmo, eu não cuido muito do meu e-mail. Meu e-mail não está no celular, eu não olho muito no meu computador, então vai ficar lá. E aí? Nesse caso, se não houver confirmação no prazo de 3 dias após o disparo pelo servidor, diz o nosso CPC que você vai fazer o quê? Que você vai usar o correio, o oficial ou o escrivão-chefe de secretaria com comparecimento. Você vai usar os outros instrumentos que nós temos em citação. E também pode usar edital, desculpa, eu não tinha marcado aqui, agora marquei. Tá. Aí você diz assim, professor, mas isso não tira a efetividade da citação eletrônica? Não, por quê? Porque a lei ela foi precavida. A lei falou assim, então tá. Então quer dizer que você deixou o seu e-mail no judiciário aqui, mas você não abre o e-mail? Veja, todos temos que ser responsáveis. Veja, o e-mail hoje é como se fosse uma chave, cara. Ela é a chave da tua vida, muitas vezes digital, de informações digitais que vocês têm. Sabe muito bem. Vá você hoje fazer uma compra online. O que você cadastra? E-mail. Vá você hoje fazer acesso no site do Estratégia lá. Você cadastra o quê? E-mail. Vá você se inscrever no meu canal. Você tem que entrar no YouTube e tem que estar cadastrado. O que você cadastra? E-mail. Tá? O e-mail é uma chave, então você tem que cuidar do seu e-mail, você vai receber várias comunicações. Eu sei que a gente recebe um monte de e-mails, mas você tem que ir filtrando, coloca as coisas nos spams e tal, o que é importante você vai acompanhando, não é? É assim que tem que, pelo menos é assim que deveria ser, tá? Então, se você não ver o seu e-mail, não abrir, você vai ser citado por correio, depois por oficial se não der certo, por comparecimento perante o cartório ou ainda por edital. Tá? Lembrando que aqui, quando eu olho para o oficial, nós temos a possibilidade de ser pessoal, né? Vou só colocar aqui, ó, pessoal, ou por hora certa. Pode ser um ou pode ser outro, né? Tá. Mas a hora que você foi citado lá, vamos supor, fui citado pelo oficial de justiça, tá bom. No dia que eu comparecer no juiz, lá no juízo, na vara, a primeira coisa que o juiz vai me pedir é o seguinte, por que você não abriu o e-mail? Eu tenho que dar uma justa causa. Aí você tem que trazer uma desculpa para o juiz. E essa desculpa pode colar ou pode não colar. Se colar, beleza. Se não colar, meu amigo, sabe o que acontece? É multa. De até 5% por ato atentatório à dignidade da justiça, porque você cadastrou um e-mail, você se responsabilizou de ver esse e-mail e você não viu. Então é a forma, e veja, 5% sobre o valor da causa, pessoal, não é um valor irrisório, não. É um valor significativo. Tá certo? Vai ficar ligado nisso? Tá? Então vejam só organizando alguns prazos. Nós temos 45 dias para fazer todo o processo de citação. A hora que o juiz determinou, o servidor tem 2 dias. Depois, nós temos 3 dias para que haja a confirmação, que está aqui em cima. Não havendo a confirmação em 3 dias, eu vou utilizar dos outros meios. Tá? Beleza. E você tem outro prazinho aqui, outro percentual, outro número aqui. 5% no caso de ato atentatório à dignidade de justiça. Tá bom? Beleza. Aí aqui não tem nada de mais importante. Aqui também não tem nada de mais, enfim. Agora aqui um ponto legal. Veja só. 247. O 247, pessoal, ele fala o seguinte, que a citação será feita por meio eletrônico ou por correio para qualquer comarca do país. Só que o mais legal é isso aqui, ó, é o exceto. Professor, você já está maldoso, você gosta de ver a exceção. Não é que eu gosto, pessoal, a banca gosta. Então, se a banca gosta, eu gosto. Porque o que eu quero é que você saiba o que a banca vai cobrar. Tá? Então, assim, você não pode utilizar o que está dizendo 247, que é o seguinte, você não pode vir a utilizar
A citação eletrônica e correio para as ações de Estado, então eu estou falando, por exemplo, de questões que dizem respeito à curadoria, tutoria, certo? Quando for incapaz, quando for pessoa de direito público, quando citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, quando o autor justificadamente requerer de outra forma, tá? Tem que lembrar. Beleza? Show? Então tá. A citação pelos correios é com AR, tá? Beleza, o que mais que eu tenho aqui? Isso aqui é legal, uma regrinha interessante, tá? Isso aqui impacta muito o dia a dia do oficial de justiça, então vale a pena a gente colocar aqui, né? Quando se trata de condomínio predial, né? Tem um prédio lá, condomínio. Ou até mesmo loteamentos, né? Condomínios residenciais. Né? Diz o CPC que você vai considerar válida, né? A entrega do mandado de citação ao funcionário da portaria. Tá? Então tem né, a galerinha ali que cuida da portaria do condomínio onde você mora, se ele chegar e deixar ali na portaria, é tido como válida. Tá? Inclusive assim, se você disser, olha, ele não me entregou, beleza, tá? Você vai ter que provar que ele não te entregou, porque vai ter lá, né? Por isso que as portarias mantêm um controle bastante rígido, né, do que entra e sai de documentos, né? E se ele recusar o recebimento, né, ele vai declarar por escrito que você, porque assim, chega lá, você não pode chegar então a dizer, vou dar uma desperta, para eu nunca ser processado, eu vou chegar para o meu porteiro e dizer assim, se vierem procurar o Ricardo Torres aqui no condomínio, ele não mora aqui. É só você dizer isso. Não pode. Por quê? Porque se depois ficar provado que eu morava, quem responde é o porteiro. Tá? Então ele não vai poder mentir, não vai fazer isso com ele. Por oficial de justiça nós temos um mandado e será utilizado oficial de justiça quando frustrada a citação pelos correios, ou seja, então você vai lá, você vai ter lá o meio eletrônico, deixa eu puxar aqui, ó. Opa! Você vai ter lá, né, você vai poder usar, vou colocar aqui, ó, você vai ter o meio eletrônico, né? Aí se você não for o meio eletrônico, você vai usar o AR. Se você não usar o AR, você vai usar o oficial. Tá, então opa, aqui ficou feio, não deu para você ver, né? Estava escrevendo, você não viu. Então aqui, ó, basicamente essa aqui é a ideia, né? Escadinha nossa aqui, tá bom. Vamos lá. Aqui tem algumas regrinhas do que deve constar do mandato, tá? Do mandado, desculpa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só uma bolinha aqui, ó. Se você quiser, você pausa agora. Eu acho que vale a pena você ler. Pô, você vai fazer uma prova para oficial, né? Eu acho difícil que isso possa ser cobrado, porque são dados muito mais objetivos, né? Enfim, muito mais de, o que tem que constar no mandado e tudo mais. Mas beleza, vale a pena, não custa você parar ali e dar uma lidinha, tá? Beleza. Aí nós temos o seguinte, né? Outro ponto aqui que também vai ficar para leitura. O que o oficial de justiça tem que fazer? Ele vai lá, ele vai ler o mandado, vai entregar a contrafé. Né? Aqui eu vou passar rapidinho, ó. Você vai ler, vai entregar a contrafé, que é a cópia. Você vai, né, anotar ali se o cara às vezes recebeu ou se recusou. Eu não vou receber isso aqui e tal, pode acontecer. Né? E vai dar lá a nota de ciente certificando ou não que ele não pôs, né, citando não apôs no mandado. Então, às vezes, ele não quer dar o ciente lá no mandado. Né? Não vou assinar esse negócio, estou revoltado, né? Enfim, pode acontecer. Tá bom? Beleza. Aí, pessoal, avanço para o 252. 252 é absolutamente importante. O que ele vai tratar? Ele vai tratar da citação por hora certa, tá? A citação por hora certa, pessoal, ela é meio trágico e cômica, meio trágico e cômica ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela envolve, né, a suspeita de ocultação. A grande sacada da citação por hora certa é isso. Tá? Quer ver só? Aqui, ó. A suspeita de ocultação. Tá? O que significa dizer? O oficial de justiça, vamos lá, não deu para usar meio eletrônico, não deu para usar o AR, né, nunca teve ninguém para atender. O oficial de justiça vai ir até o endereço. Então deu frustrada a AR, ele vai até o endereço. Chegou no endereço, ele chega lá na residência, né? E às vezes ele chega e já se depara, né? Grama mal cortada, tem mato, né? A casa meio com cara de abandonada, ele já percebeu, o cara se mudou. Vai dar uma batida na porta e tal, beleza. Mas às vezes o cara chega lá, né? O oficial chega lá, e a grama tá paradinha, né? Tem luz acesa, né? A chaminézinha saindo, chegou perto do horário do almoço, tem cheiro de comida e tal. Ou seja, né? Há elementos suficientes para você acreditar que a pessoa mora ali. Tá? Então ele vai lá e vai
bater a porta. O que pode acontecer? Pode, duas situações. Atender, né, a pessoa a ser citada ou alguém da sua família, ou eventualmente atender uma outra pessoa que não é. Aí ele pede a identificação, cara, não, esse bicho está o João aqui, mas aqui é o José que está, e tá bom. Então, o que aconteceu com... Não era o seu João que morava aqui? E geralmente isso que acontece, o seu Zé fala assim, olha, o João já morou aqui, mas ele se mudou. Ele foi morar em outro bairro, em outra comarca. O oficial vai buscar os elementos que ele conseguir ali na hora, poder apurar, pode até conversar com a vizinhança e tal. Vai certificar isso no mandado e vai devolver o mandado. E o oficial vai decidir o que vai fazer. Desculpa, o juiz vai decidir o que vai fazer. Vai, né, determinar que a parte autora indique novos elementos para encontrar o endereço, um novo endereço, né, que se espécie uma carta precatória, se for para outra comarca, enfim. Vai dar os pulos dele lá. Mas pode chegar lá também e atender um membro da família. Um membro da família. E aí perguntar, naturalmente, eu quero falar com o João. E apareceu uma senhora lá. O João mora aqui? Ah, mora sim. Quem ele é? É meu esposo. É Maria. Maria. Ah, então Maria, a senhora é casada com o seu João? Sim, sou casada com ele. Ele se encontra? Aí você percebe que a Maria fica nervosa. Não, senhor. Você aqui é mesmo da justiça, você vai estar às vezes com a camiseta da justiça, sei lá o que, alguma coisa que identifique e tal. Ele vai saber que tem alguma coisa errada ali, né? E ele vai dizer o seguinte, olha, vai perceber o nervosinho. Mas Maria, ele não está mesmo? Não está. Então tá bom. Você acredita que ele vai estar amanhã? Sim, acredito que ele vai estar amanhã, sim. Acho que ele está viajando, ele foi viajar para São Paulo. Ah, então tá bom. Então eu volto. Não, mas ele não volta amanhã não. A Maria diz, volta quando? Daqui 3 dias, tá bom. O oficial vai embora e vai voltar daqui 3 dias. Ele certifica que compareceu a primeira vez. Ele pode certificar, inclusive, ali na conversa com a Maria, ele pergunta, mas tem mais alguém que está morando com a senhora aqui? Tem alguém na casa agora nesse momento? E a dona Maria diz que não, e houve um barulhão lá no fundo e tal, poxa, será que não tem? Enfim. Há suspeita de ocultação, fato, beleza. Ele volta, né, volta 3, 4 dias depois. Acontece a mesma cena, de novo a dona Maria, ela vem, pergunta pelo João, diz, olha, o João não tá. O João não tá. Ah, mas a senhora falou que ele voltaria de São Paulo dentro de 3 dias, eu vim exatamente conforme combinamos, cadê ele? Ele não tá, não veio, não sei quando ele vem, e aquela barulheira dentro da casa, né, eu brinco que a barulheira dentro da casa é o réu se jogando embaixo da mesa lá para tentar se esconder, né. Aí o oficial, de novo, diante da suspeita, ele vai dar uma intimada na Maria, uma intimada literalmente, né. A Maria é o seguinte, tá havendo suspeita de ocultação, eu vou voltar amanhã, ou no dia útil seguinte, né, vamos supor que amanhã seja dia útil, eu vou voltar amanhã, e eu quero que o seu João me atenda às 10 horas da manhã. Por isso que é a citação com a hora certa, porque ela vai dizer o horário. Só amanhã. E o que o oficial da justiça vai fazer? No amanhã, no horário, vai comparecer, vai bater a porta. O que pode acontecer? O João Caralá vai aparecer. Vai ficar ameaçado, né? Ele comparece. Citação pessoal. Ou pode ser que ele não compareça. Compareça a Maria de novo. Ou nem sequer a Maria compareça. E aí não interessa, ele vai fazer a citação na pessoa do vizinho, vai fazer a citação na pessoa da própria Maria e vai citar por hora certa, tá? É o que temos aqui. Tá? Então veja, quando por 2 vezes o oficial houver procurado, citando seu domicílio ou residência sem o encontrar, deve, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou na falta vizinho, que no dia útil imediato voltará a fim de entregar a citação na hora que designar. Beleza? Ela vai ser tida como válida, tá? Ela vai ser tida como válida, claro que ela vai permitir que se prove em sentido contrário, tá? O que é interessante você entender aqui também, pessoal? O 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão-chefe de secretaria vai enviar ao réu uma notificação no prazo de 10 dias, dando, né, juntando esse mandado aos autos, dando ciência de tudo o que aconteceu. Então, no final das contas, o que o cartório vai fazer? O cartório vai pegar, vai mandar uma notificação para o réu dizendo, réu, você foi citado por hora certa. Aconteceu isso, teve suspeita 1, suspeita 2, porque se eventualmente, né, o oficial estiver enganado, o réu vai se manifestar. Se o oficial não estiver enganado, o réu pelo menos vai ter ciência de que ele está ferrado, que o processo vai seguir. Tá? É isso. Tá bom? Beleza. Esse aqui também você vai ler, fala sobre a possibilidade de cumprimento, né, de mandados em comarcas vizinhas, né? Então você pode, por mais que eu seja juiz na comarca seja oficial na comarca de Cascavel, por exemplo, nada impede que eu vá a Toledo cumprir uma citação, tá? Então é o que está sendo dito, aqui, tá? Então vale a pena você dar uma olhadinha.
Aí nós temos na sequência aqui a citação por edital, né? Citação por edital, quando que você vai utilizar a citação por edital, tá? Olha só, se você tem lá um sujeito que é desconhecido, incerto, você não sabe quem é a pessoa, né? É o desconhecido ou incerto. Se você tem o endereço ignorado, incerto e inacessível, então tá. Então aqui, pessoal, eu tenho o citando, que é uma pessoa que é desconhecido e incerto. Aqui eu tenho o lugar. Tá? Cuidado, são duas situações diferentes. Nos casos previstos em lei, tá? Beleza. Aí, para aqui ter os requisitos do edital, né, eu acho que você pode dar uma lida, eu acho que é legal ler, especialmente por quê? Porque ele fala desse tempo de fixação do edital, tá aqui embaixo. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, que o edital ele vai ter basicamente 2 prazos, né? Na verdade, o edital tem um prazo, mas vamos lá, você cita uma pessoa para que ela se defenda no prazo de 15 dias, para que ela traga a sua contestação. Esse já é um prazo existente. No edital vem um outro prazo antes. Esse outro prazo antes, ele é um prazo de 20 a 60 dias, que é o prazo em que o edital será dado publicidade ao edital. Isso aqui, inclusive, é um prazo material, ele não é contado em dias úteis, ele é contado em dias corridos. Tá? Basicamente, aqui a ideia é o seguinte, você pega, eu não tenho uma folha aqui para tentar brincar de edital, mas basicamente é o seguinte, você pega lá, tem aqui o edital, você vai lá e pega essa folha e cola na parede. E ela vai permanecer de 20 a 60 dias, o juiz vai dizer se é 20, se é 30, se é 40, se é 50, se é 60. Depois que o juiz tirar daqui, no dia útil seguinte, nós temos o começo do prazo, que vai ser o prazo de contestação. Ou seja, é o período que você tem para dar publicidade ao edital, esperando que, fictamente é verdade, mas esperando que o réu tome ciência, tá? Beleza. Vamos lá. Tem um dado interessante, né? Por quê? Porque, veja só, nós temos aqui, pessoal, dizer o seguinte, eu não sei quem é o citando, ou eu não sei onde ele está, principalmente eu não sei onde ele está. Se eventualmente o réu, o autor, disser assim, sabe uma coisa, eu vou alegar que eu não sei onde o réu está, para eu conseguir uma citação por edital. Por quê? Porque eu conseguindo uma citação por edital, ele não vai se defender. E ele não se defendendo, o juiz vai dar razão para mim. Ele não está errado no raciocínio de não se defender, o juiz dará a razão para ele. Por quê? Porque a revelia, que é a não defesa, que é a não contestação, poderá implicar, ou implica na maior parte das vezes, a presunção de veracidade dos fatos que foram alegados pela parte autora. Então, de fato, não se defender é uma rebeldia. E essa rebeldia é encarada pelo juiz como um desinteresse. E esse desinteresse para o juiz é como se a parte adversária tivesse razão. E está certo. Por quê? Porque se eu tenho razão, cara, e você me ataca, eu não vou ficar quieto, eu vou pra briga. Então, se eu fico quieto, é porque eu não tenho razão, tá? Beleza. Só que o que pode acontecer? Não pode o autor se valer disso, dizer, eu vou meter um edital aqui dizendo que eu não sei onde ele mora, porque aí eu consigo fazer a citação dele, ele não se defende e eu ganho a ação, certo? Para evitar isso, como antídoto a isso, nós temos o artigo 258, que ele vai dizer assim, que se a parte requerer a citação por edital, alegando dolosamente, ou seja, intencionalmente, a ocorrência das circunstâncias que nós vimos, como por exemplo, o cara não tem um endereço conhecido, ele incorre numa multa de até 5 vezes o salário mínimo. Tá? Vai ser multado. E a multa vai para a parte contrária, tá? Então vai para a parte ré. Beleza? Show? Aí aqui, pessoal, nós temos no 260, não tão importante, os requisitos da carta precatória. Na sequência aqui nós temos, né, o fato de que a carta precatória ela é itinerante, isso aqui é interessante. Né? Lembra o exemplo que eu te dei de oficial de justiça chegar lá para fazer a citação do João e atender o seu Zé, e o seu Zé falar que o João mora em outra comarca? O que o oficial de justiça faz? Certifica isso. O que o juiz faz? Vai expedir uma carta precatória lá para aquela outra comarca. Chegou lá naquela outra comarca, né, vamos supor que o oficial foi até a casa indicada, chegou na casa indicada, e tem outra pessoa que não é o João, tem lá o Jorge. Aí o Jorge fala, não, ele foi para outra comarca. Nesse caso, te pergunto, o que o juiz faz com essa carta precatória? Ele devolve para a comarca de origem? Não. Em razão do caráter itinerante, ele já manda essa carta precatória para frente. Ela vai pipocando até ela achar o réu. Daí ela volta. Tá? Ela volta. Beleza? Show? Tá. Tem alguma parte aqui mais formal, de menor importância para nós trabalharmos, tá? Então, por exemplo, ali, requisitos das cartas e tudo mais, eu acho que você não precisa se preocupar tanto,
tá? Agora eu entro aqui, pessoal, lembra que eu comecei falando com vocês lá no início, nós fizemos o esquema, depois eu reduzi o tamanho, que eu disse que nós temos 3 formas de comunicação: citação, intimação e notificação. Já vou dizer que a notificação ela não é estudada no Código de Processo Civil, tem pouquíssima coisa sobre notificação no Código de Processo Civil, tá? Tem algum dispositivo esparso. A notificação ela é muito utilizada, por exemplo, no mandado de segurança, quando a autoridade coatora faz uma caca lá, você vai notificá-la antes de pedir a segurança e tudo mais. E a citação nós já estudamos. Então agora a gente vai dar uma olhadinha na intimação. Só que a intimação ela é muito mais simples. Por quê? Porque ela aproveita muito das regras da citação. Por exemplo, questão da ordem. Primeiro, você vai usar o meio eletrônico, tá? Aí você já sabe que a intimação não é para eu dar ciência da existência do processo. Eu vou utilizar a intimação para eu dar ciência dos atos e termos praticados no processo. Ou seja, as pessoas já estão... Opa, tava aqui, ó. As pessoas já estão no processo e agora elas vão tomar ciência dos atos que estão sendo praticados nesse processo. Tá? Então é basicamente isso. O que eu tenho de legal para dizer para vocês aqui? Ó? Isso aqui é legal, tá? Embora eu acho que talvez não seja cobrado, mas é interessante. Que é o seguinte, que é possível que a intimação seja feita pelo cartório? É. Mas é possível também que a intimação seja feita pelo próprio advogado. Eu juntei, vamos supor que eu sou advogado, né, da parte autora, meu cliente, e eu vou juntar um documento. Toda vez que é juntado um documento, naturalmente tem que ser intimada a parte contrária para ela se manifestar. É uma regra de contraditória e ampla defesa. Né? Você dá ciência pela intimação e ela se manifesta pela ampla defesa. Aí, olha que louco. O que eu posso fazer? Eu, advogado, posso expedir um AR, intimar o advogado da outra parte, dizendo, olha, eu vou juntar nos autos esse documento, saiba você. E aí eu junto nos autos o documento e o comprovante de intimação. Eu vou dispensar que a intimação seja feita pelo cartório. Você diz, professor, mas por que isso? Porque você está afim de trabalhar? Não, porque eu tenho pressa. Porque chega lá no cartório, tem 200 processos. O meu, 200º. Até ele chegar na vez dele, morre 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então eu já faço isso e eu pulo uma etapa. É isso que está aqui. Tá bom? Beleza? Show. Veja, as intimações também serão realizadas por meio eletrônico. Tem um outro detalhe aqui que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, tá? Que é o seguinte, a intimação ela pode ser feita por meio eletrônico? Pode. Mas a intimação ela pode ser feita também por diário de justiça eletrônico. E aí, por favor, não confunda DJE com PJE. Professor, como assim? D é jornal, é o Diário de Justiça Eletrônica, é onde você vai ser nomeado servidor. PJE é o meio eletrônico, é o nosso e-mail. É a citação eletrônica, o meio eletrônico. Eu uso o PJE majoritariamente para as citações. Quando a intimação for ampla e restrita, eu vou usar o diário. Então eu vou dizer o seguinte, que as intimações são utilizadas preferencialmente o diário, citação eu uso o PJE. Tá? Mas eu posso usar o PJE para as intimações? Sim, quando eu precisar intimar pessoalmente. Quando eu preciso intimar a pessoa. Tá bom? Beleza? Então só para você não confundir isso aqui. Legal, deixa eu ver aqui, não tem nada de mais preocupante nessa parte. Tá? Intimação por meio eletrônico. E é isso aí, pessoal. Restante aqui realmente é mais tranquilo, tá? Como eu te falei, aqui são dados que devem contar. Ó, olha que interessante. A intimação, esse aqui é legal. Né? A intimação, ela será feita pelo oficial de justiça quando? Quando frustrada a utilização do meio eletrônico ou correio. Então mantém a mesma regra. Primeiro o meio eletrônico, depois eu uso os correios. Né? Daí, nesse caso, tem que constar lá da intimação, o local, a declaração de entrega da contrafé e a nota de ciente ou a recusa por fazê-lo. É muito parecido, para não dizer igual, ao que você vai verificar, ao que você vai estudar, ao que você vai acabar se deparando quando se trata aqui, né, do estudo, né, quando se trata aqui do estudo da citação. Beleza? Que legal, né? Então tá aí, pessoal. E aí nós finalizamos, né, o nosso segundo encontro, tá? Foi um encontro gostoso, né? Eu imaginei que ia ser o mais fácil de todos, né? Porque a gente está tratando aqui de um tema que é um tema razoavelmente tranquilo, e isso é bom. Por quê? Porque aí a gente vai engrenando e vai dando uma aprofundada, o que já vai acontecer na próxima aula, que a gente vai ter temas mais difíceis, tá?
eu agradeço imensamente, né, a companhia de vocês. Só lembrando, curta, se inscreva em canal, deixe seu comentário abaixo, tá? Se puder também compartilhe em rede social aí com seus colegas que farão a prova do TJ Minas, tá? Para mim é uma honra sempre ter esse público gostoso aqui nas nossas transmissões, tá bom? No mais, desejo a você uma excelente preparação nessa reta final. Amanhã nós nos vemos aqui, final de semana nós nos vemos em Minas e no domingo nós vamos para cima da IBFC, tá bom? Beijo, pessoal, brigadaço pelo público, pelo carinho, né, e por permitir aí eu estar com vocês nessa reta final estudando para o TJ. Até mais!